Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, dia 20 de janeiro, sábado, dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião. São Sebastião, rogai por nós. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Marcos, capítulo 3, versículos 20 ao 21, que diz assim: Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos. E, de novo, se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é apenas dois versículos, né? Versículos 20 e 21 do capítulo 3 de São Marcos. E o que nós podemos tirar desse evangelho de hoje, não é? O evangelho de hoje começa falando: Jesus voltou para casa com seus discípulos. Ele volta para casa com os seus discípulos. Claro, ali ele vai tentar descansar, recobrar as forças, né? Porque Jesus não parava, ficava de um lado para o outro, ia para uma cidade para outra, para uma região para outra, anunciando a boa nova do reino de Deus e fazendo o bem por onde passava. Voltando para casa. Interessante. De novo, de novo, ou seja, já tinha acontecido, se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Veja só, Jesus não tinha paz. O povo todo atrás de Jesus. Por isso que em outra passagem, quando alguém diz assim para Jesus: Senhor, eu quero te seguir para onde que o Senhor for. Aí Jesus vai responder. Ele vai dizer assim: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Está disposto? Era a vida de Jesus. A vida dele era assim. O povo todo atrás dele, né? Uns com fé, outros sem fé, uns com interesse, outros porque acreditavam de fato. Mas então, a vida de Jesus era assim. E Jesus acolhia a todos. Isso é que é o maravilhoso. Jesus acolhia a todos, dava atenção a todos. Eu quero dizer para você, Jesus dá atenção a você. Jesus quer escutar você. Jesus quer ouvir o seu desabafo. Jesus quer estar contigo na hora do choro, do sofrimento, da angústia, da ansiedade, da depressão. Ele te acolhe. Ele dá atenção a ti. Creia nessa palavra. Creia nisso. Só que depois acontece uma coisa intrigante, digamos assim. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Veja, os parentes de Jesus estavam dizendo que Jesus estava fora de si. Ou seja, está louco. Não tinha tempo nem para comer. Interessante como as coisas vão se repetindo, né? Quantas vezes um jovem que quer servir a Deus, que sente o chamado a uma vocação, por exemplo, para ser padre, digamos, um exemplo, e muitas vezes um pai, uma mãe se põe contra e diz que não precisa, você pode servir a Deus aqui mesmo, não precisa ser padre, isso é fanatismo. E nem um exemplo, mas pode ser o simples fato de estar, às vezes, estar na igreja. Eu já eu conheci jovens, por exemplo, teve um jovem que uma vez me procurou, muito, sofrendo muito. Por quê? Porque o seu pai, que era um incrédulo, não queria que ela fosse para a igreja, porque não gostava da igreja, então não, proibia de ir à igreja, proibia de ir à missa. Então, veja a que ponto chegamos. Quando o jovem se dedica, não perde uma missa dominical, serve na pastoral, serve na igreja, é de um grupo de oração. Às vezes os próprios familiares dizem, isso é fanatismo, não precisa disso não. Ou seja, como as coisas se repetem, né?
como as coisas se repetem. E muitas vezes essas coisas vêm para nos desanimar, né? Mas não nos deixemos abater. Vivamos o nosso chamado, vivamos a nossa vocação, sejamos perseverantes e fiéis, peçamos essa graça ao Senhor, que mesmo que muitos dos nossos se coloquem contra nós ou a nossa missão, nos chamem de loucos e nos persigam, que o Senhor nos dê a graça da perseverança e da fidelidade. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.